Oi meninos, Dona Emily, Iago, Kael. Oi, sétimo ano. Professor Kel falando, mais uma aula de religião. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro. Como eu já falei na aula passada, estamos organizando a Semana das Crianças de vocês. Semana que vem a gente vai ter algumas comemorações referentes ao Dia das Crianças, que será a Semana das Crianças. E uma temática que a gente está tentando abordar nessas semanas será os sentimentos e as emoções. Aula passada eu comecei a trabalhar sobre isso e na aula de hoje eu vou dar uma continuidade. Eu também marquei para hoje uma atividade avaliativa. Então vou fazer um diálogo, uma aproximação entre essa conversa sobre alguns sentimentos e sobre a atividade avaliativa que eu vou querer que vocês façam hoje. Vocês já estão com ela nas mãos, já está impressa, está com vocês. E é o seguinte, em tempos de pandemia, como eu acabei de explicar na aula passada, as coisas e os sentimentos da gente estão um pouco bagunçados. Não está sendo tempos difíceis, está acontecendo muita coisa que a gente não esperava e a gente tem que se adaptar e tentar entender o próximo também nesses momentos. É uma coisa que, apesar de ser difícil para vocês que são mais novos, vocês três, para nós que somos adultos também é um pouco complicado, porque nós nunca tínhamos vivido esses momentos. Nenhuma pessoa da minha geração, da geração dos pais de vocês, viveu um momento igual a esse. Um momento de reclusão, um momento de aproximação maior, um momento onde as emoções e os sentimentos, as dores psicológicas também, né? Os problemas psicológicos estão aumentando. É claro, algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso, com essa reclusão social. E, na minha opinião, em relação aos sentimentos, eu acredito que vocês também estão passando por esses sentimentos, às vezes de desânimo, às vezes de tristeza, muitas vezes de cansaço, de repetição do cotidiano. É importante para a gente aprender duas, não vou dizer que é emoções, mas são duas técnicas emotivas, duas ferramentas emotivas, digamos assim, importante para a nossa vida e importante mais ainda nesses dias, que é a questão da empatia e a questão da resiliência. Empatia e resiliência são duas habilidades emocionais, né, socioemocionais, que vocês devem trabalhar e exercer, não só para esses momentos, mas para a vida de vocês. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de entender e se posicionar no contexto da outra pessoa, e a resiliência, a capacidade de lidar com momentos difíceis, de ultrapassar momentos difíceis, de tentar ver os pontos positivos até em momentos complicados como que a gente está vivendo. Então, resiliência e empatia são dois mecanismos emocionais muito importantes nesse momento. Vocês vão aprender a exercer isso com o tempo. É claro, ninguém consegue ser resiliente toda hora. Ninguém consegue ter empatia por todas as pessoas. Mas a gente deve exercer o máximo possível esses dois mecanismos emocionais que todo mundo tem. Na aula de hoje, eu reservei para falar sobre isso, sobre esses dois mecanismos emocionais, que eu acho importante para vocês, pré-adolescentes, para vocês que estão vivendo como eu uma quarentena quase que eterna, mas a gente tem que ser resiliente nesse momento difícil, saber que vai passar, saber lidar com essas dificuldades e principalmente
para vocês que são pré-adolescentes, que estão passando uma fase da vida de vocês de mudanças, digamos assim. Agora, eu vou trouxer algum trechinho para falar um pouco sobre empatia e sobre resiliência também. No final, eu vou explicar o que eu quero que vocês façam na atividade avaliativa de vocês. Então, meninas, conteúdo que a gente está estudando. Unidade de medida do tempo. Esse é o conteúdo que a gente está estudando atualmente. Para medir o tempo, além de outras unidades de medida, a gente utilizamos os segundos, os minutos e as horas. E são as três principais, né? Mas além dessas, há outras unidades de medida de tempo. Mas a que a gente está estudando agora são os segundos, os minutos e as horas. Vocês viram que um dia completo, né? Que começa meia-noite até a meia-noite do outro dia, dá um dia completo. O dia começa meia-noite, tá ok? Então, um dia tem 24 horas. Então, é necessário 24 horas para completar um dia. Vocês viram também que uma hora tem 60 minutos. Ou seja, são necessários 60 minutos para dar uma hora. E um minuto tem 60 segundos. Coloquei errado o nome segundos, mas eu vou corrigir. Segundos. Coloquei com T, nada a ver. Mas, um minuto tem 60 segundos. Então, 1, 2, 3, 4, até chegar em 60, dá um minuto. Aí, quando a gente chega no 60, voltamos a contar novamente, 58, 59, 60. Fechou um minuto. Aí o relógio volta a contar novamente até fechar o outro minuto. 1, 2, 3. Então, um minuto tem 60 segundos. Outra coisa importante é vocês verem os sinaizinhos que representam hora e minuto. Uma hora é igual ao quê? 1H, uma hora. 2 horas, 2H, 2 horas. Se o relógio estiver marcando 4 horas, então vocês vão colocar, vou até colocar aqui em cima, 4H, 4 horas. 6 horas, 6H, 6 horas. Tá ok? Então, a hora é representado assim, com um Hzinho do lado. Já um minuto, que são 60 segundos, como a gente já viu aqui, o minuto é representado assim, um min, M-I, errei novamente, M-I-N. Um minuto, tá ok, Se for 30 minutos, será 30 min. 37 minutos, 37 min. Isso aqui é só para vocês observarem, tipo, lá no relógio de vocês, tá marcando 4 horas, então é 4H e 26 min. 26 minutos. Então, é assim que vocês têm que resolver direitinho na atividade, quando forem para colocar as horas. Outro exemplo, 12 horas e 4 min. 12 horas e 4 minutos. Se for uma horária certo, fechado, se for 5 horas, então a gente só bota os 5 horas. Então são 5 horas exatos, tá ok? Outra coisa que vocês aprenderam ontem foi basicamente olhar horas nesse relógio, né? É um relógio de ponteiro, como a gente pode chamar, né? Ou então relógio analógico. É o outro nome que a gente chama esse tipo de relógio. É um relógio que tem três traços, né? Vamos dizer assim, 3 pontos, 3 ponteiros. Esse ponteiro menor marca as horas. Esse ponteiro maior marca os minutos. E esse ponteiro grande, maior ainda, mais fininho, ele é bem maior e fininho,
ele marca os segundos. Vocês viram que para a gente marcar as horas, a gente tem que primeiro olhar o ponteiro pequenininho, o ponteiro das horas. Ele está marcando para qual número? Ele está marcando para 5 horas. Então são 5 horas. 5 horas e quantos minutos? Para saber os minutos, a gente tem que olhar para o ponteiro grande. A contagem dos minutos, das horas e dos segundos começa daqui. Vocês podem observar que ele está quase retinho aqui. Vamos dizer que ele está reto. Então são 5 horas e nenhum minuto. Então 5 horas em pontos. Quando esse ponteiro vier aqui para o 1, eu vou tentar girar. Só um instante. Pronto. Quando ele for agora, ele veio daqui para cá, já é 5 horas e agora 5 minutos. Se ele vir daqui para cá, será mais 5 minutos. Então são 5 horas e 10 minutos. 5 horas e 15 minutos quando estiver no 3. 5 horas e 20 minutos. 5 horas e 25 minutos. 5 horas e meia ou 5 horas e 30 minutos. Então, quando o ponteiro que marca o minuto passa de um número para o outro, se passaram 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Quando ele anda daqui para cá, é um minutinho. Depois para cá é mais um minutinho. Depois para cá é mais um minutinho. Vou mudar ele aqui novamente. Mudei o horário. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar. As horas, está apontando para qual casa? Para a casa do 4. Daqui para cá, o ponteiro das horas estiver dentro dessa casa aqui, será a casa do 4. Então são 4 horas. O ponteiro da hora, o ponteiro pequeno, marca 4 horas. E o ponteiro dos minutos, marca quantos minutos? Daqui para cá são 5. Do 1 para o 2 são 10. E olha quantos eles andou aqui, 11, 10 até aqui, aí 11, 12. Então são 4 horas, 4H e 12 minutos, 12 MIN ou 12 min. Tá ok? Lembrando também que o dia começa quando os ponteiros estão marcando meia-noite. Vou colocar aqui para o ponteiro marcar meia-noite. Voltar o tempo. Aí está um pouco desregularizado. Vamos deixar aqui, mas vamos, eu acho que vai dar certo. É que o meu relógio está um pouco desregularizado. O ponteiro menorzinho não está na casa do 12 e o ponteiro maior não está em direção ao 12. Então aqui significa que é meia-noite. É o início de um dia. O dia começa meia-noite. Quando o ponteiro menor girar tudo isso aqui, passar 12 horas, será meio-dia. Quando girar novamente, passará 24 horas. Então, acabou o dia e é meia-noite novamente. Lembrando, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, quando o ponteirozinho pequeno rodar daqui para cá, 5 segundos, 10 segundos, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, quando esse ponteirinho girar todo o relógio, marca 1 minuto. Saindo da cá para cá, girando, ele vai marcar 1 minuto. Bom, meninas, agora a atividade de vocês. Vocês começarão a resolver a partir da página 7. Quarta questão. Na quarta questão, o Pedro está amarrando o cadastro do sapato dele e a letra A pergunta quanto tempo o Pedro levou para amarrar o cadastro do sapato. Então vocês têm que observar o relógio na parede do quarto do Pedro.
Aqui, o ponteiro menor, vocês observar, está em direção ao 7. Então são 7 horas quando ele começou a amarrar o sapato. 7 horas e quantos minutos? Observa, se o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maiorzinho, tivesse no 12, seria 7 horas em ponto. Se tivesse no 1, do 12 para o 1 são 5 minutos. 7 horas e 5 minutos. Como está no 2, então soma mais 5 minutos. 7 horas e 10 minutos. Foi quando ele começou a amarrar o sapato. Quando ele acabou de amarrar os dois sapatos, dois cadastros do sapato, o ponteiro menor ainda marca 7 horas e o ponteiro maior saiu da casa do 2 e foi para a casa do 3. Quantos minutos se passaram? São 7h15 agora, né? Quantos minutos se passaram de quando o Pedro iniciou a amarração do cadastro do seu sapato para quando ele terminou? Vocês vão dizer isso na letra A. Na letra B, você sabe amarrar os cadastros do tênis? Quanto tempo você demora? Então vocês vão colocar na letra B uma pergunta pessoal. Quinta questão. Andréia telefonou para a mãe e depois de finalizar, percebeu que essa ligação durou 2 minutos e meio. Quantos segundos durou a ligação de Andréia? A Andréia durou 2 minutos de ligação mais meio minuto. Cada minuto, como vocês já viram, equivale a 60 segundos. Então, 1 minuto é 60 segundos, um outro minuto também é mais 60 segundos. Como durou 2 minutos, serão 60 segundos mais 60 segundos. Só que durou 2 minutos e meio, então são 60 segundos mais 60 segundos mais metade de 1 minuto. Quanto é a metade de 60 segundos? 30 segundos. Então, 60 segundos mais 60 segundos mais 30 segundos. Aí vocês saberão quantos minutos demorou a ligação de Andréia para sua mãe. Mais embaixo, Isadora é funcionária de uma academia e é a primeira a chegar todos os dias. Observe no relógio a seguir o horário que a academia é aberta para os alunos. Então vamos lá, olha o horário aí. O ponteiro menor está entre o 6 e o 7. Então o ponteiro menor está marcando 6 horas, né? Está na casa do 6. Já o ponteiro maior está em direção 6. Então é meio, é 30 minutos, como a gente já viu. Então o horário são 6 horas e 30 minutos. É o horário que a academia abre. E ela chega quantos minutos? 10 minutos antes de abrir a academia. Então, que horas são? Qual é o horário 10 minutos antes das 6h30? Vocês vão pegar 6h30 e tirar 10 minutos. Que horário é que a Isadora abre a academia? Tá ok? Essa é a segunda. É a letra A da 6ª questão. E a letra B fala o seguinte, ó. O que você geralmente está fazendo nesse horário? Quando dá 6 horas e 30 minutos. O que é que você está fazendo nesse horário? É uma pergunta pessoal. Você já está dormindo? Você está escovando os dentes? Está merendando? Ou continua dormindo ainda não acordou? É uma pergunta pessoal para vocês. Apareceu a professora Demaí agora. 7ª questão. Camila está fazendo um bolo de cenoura. Quanto tempo ela levou para esse bolo assar? É a pergunta da 7ª questão. Então ela começou a assar o bolo às 14h20, que são 2 horas e 20 minutos. 13 horas é 1 hora. 2 horas são 14 horas. Isso eu vou explicar numa aula mais na frente. Mas 14h20 é a mesma coisa de dizer 2 horas da tarde e 20 minutos. E ela
tirou o bolo às 3 horas da tarde e 5 minutos. Então, quantos minutos levaram para a Camila assar seu bolo? Ela começou 2h20, 14h20 e terminou 15 horas, 3 horas e 5 minutos. Tá ok? Então vocês vão fazer o cálculo. É só observar. Ó. 1 hora tem 60 minutos. Então, de 14h20 para chegar a 15 horas, como já tinha passado 20 minutos, fica faltando mais 40 minutos. E depois, aí daria as 15 horas, né? 14h20, depois de 40 minutos, daria 15 horas. Ainda tem mais 5 minutos, já que são 15h20. Eduarda tinha consulta no dentista às 2h25. Sua consulta começou no horário marcado e durou 35 minutos. Represente no relógio a seguir o horário que terminou a consulta de Eduarda. Então, a consulta de Eduarda começou 2h25. Então, ponteiro menor no 2, ponteiro maior no 25. E terminou 35 minutos depois. Em que horas terminou essa consulta? Aí vocês vão somando esses 2h25, que é o horário que começou a consulta, mais 35 minutos, que é quanto tempo durou a consulta. O horário que der dessa conta, vocês representam no relógio. Na nona questão, vocês vão representar as horas indicadas em cada relógio. Observe, que tem as horas, os segundos e os minutos. Então, vocês vão representar os três. Horas, minutos e segundos. Ponteiro azul menor é o horário das horas. O ponteiro azul maior é os minutos e o ponteiro vermelho representa os segundos. Então, 3 relógios para vocês indicarem as horas. Na 10ª, vai falar de uma linha de ônibus na cidade de Valéria. E na cidade de Valéria há 2 linhas de ônibus. Uma linha de ônibus verde, a linha verde, e a linha de ônibus azul. E o horário desses que os ônibus passam onde ela está, né? Na linha de ônibus azul é de 20 em 20 minutos. Não, é de 20 em 20 minutos na verde. Então, de 20 em 20 minutos passa o ônibus da linha verde. E de 15 em 15 minutos passa o ônibus da linha azul. Então, vocês vão indicar no relógio qual será a próxima passagem dos ônibus. Observe, o ônibus da linha verde passou 7h10. É o primeiro horário que passa o ônibus da linha verde. O segundo ônibus passará 15 minutos depois. Então, 7h10 mais 15 minutos será 7h25. Então, vocês vão indicar no próximo relógio. Não, são 20 minutos, serão 7h30. Então, vocês vão indicar no próximo relógio 7h30. Aí, no próximo, mais 20 minutos. No próximo, mais 20 minutos. Já da linha azul, como é de 15 em 15 minutos, vocês vão indicando de 15 em 15 minutos. O primeiro ônibus passou 7h05. O segundo ônibus passará 15 minutos depois. Então, 7h05, o ponteiro dos minutos não está no 1, vocês vão contar 15 minutos. 7h05 mais 15 minutos serão 7h20. Depois mais 15 minutos, 7h35. E aí vai, até chegar no terceiro relógio. Em qual desses horários os ônibus das 2 linhas passam juntas? No ponto perto da casa de Valéria. Então vai ter um horário específico que os 2 ônibus das 2 linhas passarão juntas. E isso vocês vão indicar no pontinho. Tá ok, meninas? Então a aula é essa. Um abraço. Fiquem bem. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Tchau, meninas. Olá, crianças! Hoje vamos aprender a medir o tempo.
E você sabe como fazer isso? Não? Então vem comigo que eu te explico. Há diversas maneiras de medir o tempo, e hoje nós vamos começar medindo o tempo pelas horas. Para contar as horas, usamos um instrumento chamado relógio. Há o relógio digital e o relógio de ponteiros. No relógio digital, deste lado, temos marcado as horas e deste lado, os minutos. Sendo assim, aqui o relógio está marcando 8 horas. E este aqui? Quantas horas está marcando? Isso, 10 horas. No relógio de ponteiros, é um pouco diferente. O ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Você sabe quantas horas tem um dia? O dia tem 24 horas. Cada uma hora vale 60 minutos. Observem que o relógio está marcado com números de 1 a 12. E para marcar um dia, ou seja, 24 horas, o ponteiro pequeno tem que dar 2 voltas completas no relógio. Agora, veja que o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, está apontando para o número 2, e o ponteiro grande está apontando para o número 12. Isso quer dizer que são 2 horas. Toda vez que o ponteiro grande estiver apontando para o número 12, vamos ter horas exatas. Observem. Aqui, o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, aponta o número 7 e o grande aponta para o 12. Então, são 7 horas. Aqui, o ponteiro pequeno aponta para o 9 e o grande para o 12. Quantas horas são? São 9 horas. Aqui, os ponteiros grande e pequeno estão apontando para o número 12, ao mesmo tempo. Isso quer dizer que são 12 horas. Podemos dizer também que é meio-dia, se estiver de dia, e meia-noite, se estiver de noite. Hoje, você aprendeu a ver as horas exatas no relógio digital e no relógio de ponteiros. Na próxima aula, aprenderemos a ver as horas e os minutos. Então, beijos e até lá! Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Beijos e até a próxima!